Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. Nosso objetivo de hoje é discutir o que seja um sínodo. Você sabe o que é um sínodo? A palavra sínodo é uma palavra grega que significa literalmente caminhar juntos. Sim, juntos, odos, caminhar ou via. A igreja, desde o primeiro século, as lideranças já se reuniam para discutir problemas que envolviam aí temáticas comuns. Por exemplo, no ano de 49, a igreja de Jerusalém sentou-se junto com membros da igreja de Antioquia para decidir se os gentios deviam ou não fazer a circuncisão. Mas essa prática ela foi sendo desenvolvida ao longo da história até chegar no século IV, quando o cristianismo já era oficialmente aí aceito pelo Império Romano. Os primeiros cristãos se reuniam, os bispos, os principais bispos do Oriente e alguns do Ocidente, para discutir aí questões que envolviam aí boa parte da igreja conhecida. Estavam nascendo aí os concílios, que nada mais eram do que ações sinodais, ou seja, ações de caminhar juntos para decidir um problema pertinente à igreja. A igreja romana, ou de tradição romana, ela teve ao longo da sua história 21 concílios ecumênicos. E a palavra ecumênico já diz para nós que essas reuniões elas envolvem todas as igrejas, cristãs de tradição católica. O sínodo, ele é uma experiência que vem desde o ano de 1965, estou falando do sínodo moderno, foi instituído aí pelo Papa Paulo VI em 1965, através do documento chamado Apostólica Solicitudo. Nesse documento, o Papa queria continuar as reflexões aí do Vaticano II, queria que as riquezas do Vaticano II fossem e continuassem chegando às comunidades. Portanto, a partir de 1965, a igreja passou então a se reunir geralmente de 4 em 4 anos. Esses sínodos são chamados de sínodos ordinários, quer dizer, existe uma ordem de mais ou menos de 4 em 4 anos os bispos estarem reunindo. Mas pode ser que o Papa tenha um assunto urgente, ele quer discutir, e aí ele vai convocar os sínodos extraordinários. Desde 65 até hoje foram 3 sínodos extraordinários. O último foi em 2015, que discutiu sobre a família. Portanto, desde 1965 até o ano de 2015, tivemos 13 sínodos ordinários e aí 3 sínodos ordinários. O Papa Francisco agora ele decidiu discutir sobre a região chamada Pan-Amazônica, envolvendo 9 países. Esse sínodo não é nem ordinário nem extraordinário, faz parte do que nós chamamos de sínodo especial, para discutir especificamente a região amazônica. Esse sínodo tem a participação aí de mais ou menos 250 pessoas, 9 países, 185 bispos, 35 mulheres e mais delegados até de outras religiões estão participando desses eventos. Esse sínodo é um sínodo consultivo. O Papa escuta pessoas especialistas na região amazônica e aí ele vai então, depois dessa discussão, de escutar o que esses especialistas em relação a essa região têm a falar, ele possivelmente, logo depois, ele escreve aí as suas diretrizes, o seu documento, a sua exortação apostólica sobre essa região amazônica, ou chamado Pan-Amazônica, quer dizer, Grande Amazônia. Basicamente, os temas estão voltados à ecologia, que é um assunto muito importante em relação ao planeta, mas também a existência de pessoas pobres, pessoas carentes nessa região e pessoas que não recebem como deveriam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Papa está, inclusive, propenso, escutando bispos e pessoas dessas regiões, a discutir se seria o caso de aí ordenar homens casados ou que mulheres ministras possam exercer funções que até então somente aí os ministros ordenados
tem hoje em dia. Portanto, são decisões importantes que o Papa Francisco está aí escutando, né, para poder ver até onde pode ser feito alguma coisa em relação a essa região amazônica. É isso aí, um grande abraço, até mais aqui no seu canal História e Cristianismo.